Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuDicas. Resolução de questões da prova da Polícia Civil de Rondônia, nível médio, parte 2, continuação de resolução dessa prova. Então pessoal, antes da gente ir para a resolução das questões, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você já tem acompanhado o nosso canal? Tem alguma questão de alguma prova que você quer ver a gente resolvendo aqui? Tem que deixar ou o código da questão ou a questão inteira aí pra gente ir atrás e tentar resolvê-la. E das questões que a gente tem resolvido, tem gerado alguma dúvida? Você tem entendido o conteúdo? Comenta aí pra nós, que seu comentário é muito importante pro crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe esse vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. O nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal, então se inscreva no canal e ative o sino aí para ajudar. O nosso canal está presente em outras plataformas, então se você quiser nos apoiar, vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, deixe um comentário lá para ajudar, que eu agradeço de coração. Aqui a gente já está na resolução da questão. Então eu pego essas questões do site lá, que é concursos, né? Então essa questão tem de código, ó, Q1998559. Aqui o examinador vai fazer o seguinte questionamento. No primeiro parágrafo, estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical, caso se substituísse. Bastante atenção na resolução de questões, porque às vezes ele fala sentido e às vezes ele pede para manter a coerência. O sentido tem que ser o mesmo significado quando ocorre a substituição. Já a coerência, eu posso alterar o sentido, mas tem que continuar fazendo sentido. Mesmo que mude aquilo que eu queria dizer, mas se continuar ainda tendo sentido, isso significa coerência. Agora, se não tiver sentido, isso é incoerente. Não sei se eu me fiz entender. Então vamos lá, ó. Ele quer... Tudo isso aqui é no primeiro parágrafo. Aqui eu trouxe para vocês somente o primeiro parágrafo. A primeira substituição que ele quer tentar fazer é pegar o termo conceitos, lá no primeiro período, e trocar pelo vocábulo o. Então tá aqui, ó. Direito e justiça são conceitos. Ora, para eu substituir essa palavra aqui pelo vocábulo o, deveria fazer sentido. Como se fosse assim, ó. O livro, vou vendê-lo, tal. Vou vender ele. Mas da forma como está aqui, não tem sentido eu substituir conceitos por o. Ó, direito e justiça são o que se entrelaçam. São o que se entrelaçam. São aquilo que se entrelaçam. Não tem sentido. Então, aqui não cabe a substituição. Ele quer trocar o termo agora, vice-versa, no segundo período, por na justiça com o sentido de direito. Então, como é que é período? Do início aqui do trecho até o primeiro ponto, aqui é o primeiro período. Daqui para frente, até o próximo ponto, segundo período. Daqui até o próximo, terceiro período e assim por diante. Então tá aqui, ó. Fala-se no direito com o sentido de justiça e vice-versa. Então ele quer trocar vice-versa por na justiça com sentido de direito. O que é o oposto de direito com sentido de justiça? Vai ser justiça com sentido de direito. Então, realmente, a assertiva correta aqui nessa questão é a letra B. Se fosse uma prova e você tivesse certeza que a letra B está correta, você pode saltar para a próxima questão para você já ir ganhando tempo. Mas como a gente aqui está com fins educacionais, eu vou continuar vendo as demais questões, tá? Aí ele fala o segmento a tal no primeiro período. Ele quer trocar a tal por até certo. Então tá aqui, ó. Direito e justiça são conceitos que se entrelaçam a tal ponto de serem considerados. Aí ele fala até certo ponto de ser considerado. Aqui, esse a tal por até certo, não tem sentido aqui. Fica incoerente que não posso trocar uma assertiva pela outra. Ele quer trocar considerados no primeiro período por considerada. Fique bastante atento, por quê? Geralmente, tá vendo que tá no plural e masculino. E aqui vai passar para o singular feminino. Geralmente, quando eu troco masculino, feminino, plural, singular, vírgula, não tem vírgula, eu coloco ou vice-versa. Não tem crase, eu coloco ou vice-versa. Coisas nesse sentido, tá? Retirada ou colocação de preposições, coisas nesse sentido. Geralmente, o item vai estar errado, tá? Vai estar incorreto. Então, considerados aqui, ó. Direito e justiça são conceitos que se entrelaçam a tal ponto de serem considerados. Esses dois aqui, ó, o direito e a justiça são considerados. O que acontece? Tem uma exceção na regra do português. O sujeito, o verbo deve invariavelmente concordar com o núcleo do sujeito.
Só que tem uma exceção a essa regra. Quando o meu sujeito ele é composto, eu tenho dois sujeitos, e eles estão postos ao verbo, eles estão depois do verbo, eu tenho uma possibilidade de concordar com o núcleo mais próximo ou continuar concordando com os dois núcleos. Isso é uma exceção, tá? Mas para que isso aconteça, o meu sujeito tem que estar depois do verbo. Aqui seria esse caso se o sujeito estivesse depois do verbo. Ó, direito e justiça. Aí, ó, a justiça, ela é considerada? Beleza, mas aí ele deveria estar depois do verbo. Se tivesse assim, ó, justiça, são considerados justiça e direito. E pode ser que é considerada justiça e direito. Se fosse essa construção, eu poderia ter sim a construção considerada, e aí o verbo estaria concordando com o primeiro sujeito que tivesse depois do verbo. Mas isso aí é uma exceção à regra, espero que eu tenha me feito entender. A forma verbal fala-se para falam-se. De novo, para que algo vá para o plural e tal, tem que verificar a concordância. Então vamos lá no segundo período. Ó, você vê que ele inicia com fala-se. Fala-se muito no direito com sentido de justiça. Quem é que está falando isso? Não tem como saber. Isso aqui, inclusive, vai ser um caso de índice de indeterminação do sujeito. Você não tem como saber quem é que está falando. E aí, quando esse ser estiver sendo usado como índice de indeterminação do sujeito, o meu verbo deve obrigatoriamente ficar na terceira pessoa do singular, porque não tem como eu ter concordância, eu não sei com quem que ele está concordando. Então não é falam-se, e sim fala-se. Então realmente a assertiva correta sobra como letra B de bola. Nesse próximo item, ele quer fazer a substituição aqui, ó. Sem prejuízo para correção gramatical e sentidos, note que novamente ele está falando de sentidos. Ele quer trocar a expressão por seu turno, no último período do primeiro parágrafo, por alguma das expressões aqui abaixo. Então ele fala aqui no finalzinho. Eu vou ler uma linha antes para a gente tentar pegar um pouco mais de contexto. Então ele fala aqui, ó, aqui é onde o trecho se inicia, mas eu vou voltar um ponto antes. Ele fala, ó, isso acontece porque a ideia de justiça engloba valores inerentes ao ser humano, transcendentais como a liberdade, igualdade, fraternidade, dignidade, equidade, honestidade, moralidade, segurança, enfim, tudo aquilo que vem sendo chamado de direito natural desde a antiguidade. Aí ele continua. Aqui ele está falando da ideia de justiça, engloba essas coisas. Ó, o direito, por seu turno, é uma invenção humana, um fenômeno histórico e cultural concebido como técnica para pacificação social e realização da justiça. Então, aqui ele está querendo dizer o seguinte, você está vendo que aqui ele falou uma ideia e aqui ele está trazendo como se fosse outra ideia? Então, ó, aqui a justiça é uma coisa e o direito é outra. Então, uma vez ou outra, não. Às vezes, não. Em vez, não. E aí a resposta correta vai ser esse, ó, o direito, por sua vez, ó. Isso aqui é isso. Esse outro, por sua vez, é isso. Então, essa assertiva aqui, nessa questão, o item correto é a letra D de dado. E muitas vezes também não é esse sentido que ele quis colocar. O código da questão a ser resolvida aqui é Q1998560. Por que eu fico falando esses códigos aqui? Se você for lá nesse site especializado, que é concursos, digitar esse número, você já vai conseguir acessar diretamente a questão lá. Eu já vou antecipar aqui, porque lá não vai ter o código, para facilitar. O código vai ser esse mesmo, na próxima questão aqui, na próxima vai ser o Q1998561. Então vamos lá, essa questão eu não trouxe aqui o número dela, mas lá no site especializado, que é concursos, o código dela é Q1998561. Nessa questão ele fez... ele quer saber o que eu consigo fazer, olha só. No que se refere à correção gramatical e à preservação de coerência. Nas duas questões anteriores, ele estava perguntando para manter o sentido. Aqui não tem problema alterar o sentido, só que tem que continuar tendo sentido. Tá? Eu vou tentar explicar isso aqui nas questões. Ele quer saber quais assertivos estão corretas. Ó, pode ser nenhum, apenas o 2, apenas o 3, 1, 4 e 5 e tal, e assim por diante. Então vamos lá, ó. Primeira questão. Ele quer reescrever o primeiro período do segundo parágrafo. Então ele fala, ó, em suma, em resumo, enquanto a justiça é um sistema aberto de valores, vírgula, em constante mutação, vírgula, o direito é um conjunto de princípios e regras destinados a realizá-la. Aqui ele está falando que enquanto alguma coisa é de um jeito, a outra coisa é de outro jeito.
Tá bom? Ele está fazendo uma comparação entre uma coisa e a outra. E aqui na primeira proposta de reescritura, ele traz a seguinte hipótese. Em suma, em resumo, vírgula, ok, vírgula. Se a justiça é um sistema aberto de valores, ó, sistema aberto de valores. Aqui em cima ele tem a preposição em. Os valores em constante mutação. Quem é que está em constante mutação? Esses valores aqui, ó. Então isso aqui é meio que uma explicação desses valores. Aqui você pode ver que ele troca o em para constantes em mutação. E aí essa alteração aqui ocorre uma quebra. Não passa a não ter sentido. A justiça é um sistema de valores. Em resumo, se a justiça é um sistema de valores, eu vou até eliminar isso aqui por enquanto, tá? Isso aqui que está entre vírgulas eu vou eliminar. Enquanto, ó, em resumo, se a justiça é um sistema aberto de valores, o direito seria um conjunto de princípios e regras voltado a realizá-las. E aqui já ocorre um erro aqui de incoerência, por quê? Se ele quer realizar, ele vai realizar a justiça. E aí não cabe ser realizá-las, e sim teria que ser como está lá originalmente, ó, teria que ser realizá-la. Aqui, ele fala que é em constante mutação, ele está mudando constantemente. Aqui ele fala de valores constantes em mutação. Já que são valores constantes, aqui, ó, deveria ser uma coisa só. Eu até poderia trazer a vírgula para cá, ó, valores constantes, aí esse em mutação ele está entre vírgulas, mas do jeito que foi escrito aqui, aqui também ocorre uma quebra de sentido. Esses dois não poderiam estar separados. Logo, o item 1 está errado. Como que eu aconselho fazer esse tipo de questão, tá? Você já vem nas assertivas e vai eliminando. Se eu entendi que o item 1 é errado, ora, nenhum item está certo. Essa aqui ainda pode ser. Apenas o 2 está certo. Essa aqui ainda pode ser. Apenas o 3 está certo. Pode ser. Apenas os itens 1, opa, essa aqui eu já elimino. E todos os itens estão certos, eu também já elimino. Então vamos para o próximo item. Em síntese, em resumo, em suma, vírgula, vírgula. A justiça é um sistema aberto de valores, em constante transformação, em constante mutação, entre vírgulas, tudo bem, até aqui. Então ele fez assim, ó, um é uma coisa, outra coisa é outra, ó. A justiça é isso, ao passo que o direito é isso, então ele está comparando uma coisa com a outra, tá? Ao passo que o direito é um conjunto de regras e princípios destinado, é um conjunto destinado, por isso que aqui está no singular, a realizá-la. Realizar quem? A justiça. Então, o item 2, não vi nenhum problema aqui. O item 2 está certo. A gente já tinha eliminado esses dois itens, tá? Como o item 2 está certo, eu acabo de eliminar também a letra D, a letra A, e por consequência, eu acabo eliminando também a letra C. Ao eu encontrar o item 2 como correto, eu nem preciso mais resolver nada se fosse uma prova. Por quê? Apenas o item 2 vai estar certo. Não tem como ter mais nenhuma outra assertiva válida. E com isso, você pouparia um tempo gigantesco. Como aqui o nosso objetivo é educacional, a gente vai continuar resolvendo aí as questões. Aí ele fala, por um lado que a justiça seja... Ixi, eu até poderia dizer assim, ó. Acredito que a justiça seja, tal, tal, tal. Mas por um lado que a justiça seja... Não, já vou até parar por aqui. Próximo item, item 4. Em princípio, por ser a justiça um sistema aberto de valores constantes, seria o direito um conjunto de princípios? O que acontece? Ele afirma algo e aqui ele fica em dúvida. Eu poderia até trazer algo aqui para trazer isso aqui com dúvida, mas como aqui ele afirmou, aqui eu deveria afirmar. Então essa construção aqui dá uma quebra, causa incoerência e não tem sentido. Entende? Então aqui eu não poderia dizer, já que ele está falando, ó, que a justiça por ser a justiça um sistema aberto, o direito aqui não seria. O direito é um conjunto de princípios e tal. Mas aí, aqui eu deveria trazer alguma construção com ideia de possibilidade, e aí aqui eu posso trazer também ideia de possibilidade. Ó, se a justiça fosse um sistema aberto, o direito seria isso. Aí beleza, teria um trecho tá tendo concordância com o outro, mas a forma que tá aqui tá quebrando, não tem sentido uma coisa com a outra. O item 4 também está errado. E aqui ele começa assim, esse é o passo que até pode ser, mas ele tem que ser depois, ó. Isso acontece ao passo que esse outro acontece. Ao passo que algo acontece, ao passo que o direito é um conjunto de regras e princípios destinados a realizar a justiça, esse seria um sistema aberto de valores. Esse o quê? Esse direito seria... De novo vai ser aquela ideia também, ó. Se aqui e aqui seria, não dá para ter esse tipo de colocação. Ao passo que em suma, em resumo,
Ele trocou, assim, o item fica todo confuso, controverso, né? Então também não pode ser considerado correto. Logo, realmente, o único item correto nesse caso aqui seria a letra B de bola. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito da resolução dessa prova, né, dessas questões, são somente essas informações. Vou pedir e reforçar, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que você achou da resolução de questões? Difícil? Fácil? Você acha que ajuda de alguma forma? Agrega de algum jeito? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. E se você quiser ir nas outras plataformas, seguir, se inscrever, deixar algum comentário para ajudar, agradeço de coração a todos vocês que colaboram. Eu vou ficando por aqui e gostaria de encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!